Oi, 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 meus queridos. Mais uma vez aqui, a professora Eliane. Espero que vocês estejam bem. E hoje, trazendo aqui mais um tema de terapias integrativas. Em tempos de desarmonia, eu trouxe uma outra terapia que vai ajudar, porque é uma terapia que pode ser feita, recebida, né, à distância. Então, nesse tempo que as pessoas estão isoladas, com, com receio de irem buscar tratamentos presenciais, a gente tem um recurso de uma outra terapia que pode ser recebida à distância e que tanto pode contribuir para restabelecimento da saúde das pessoas. Então, hoje eu vou falar do Reiki, essa terapia tão fantástica que a gente tem disponível. Hoje, cada dia mais disponível, porque em clínicas, em espaços terapêuticos, dentro dos hospitais, dos ambulatórios dos hospitais, tem bastante ambulatório de Reiki espalhado aí pela cidade, muitos ambulatórios sociais, ou seja, com valores acessíveis à população. E é uma terapia que eu sou suspeita em falar, porque eu sou reikiana, agora eu sou reikiana nível 3 e realmente é uma terapia que não é só a técnica, ela é muito mais do que uma técnica de energização, por exemplo, né? Principalmente para quem faz a formação em Reiki. E então a gente vou compartilhar com vocês para vocês conhecerem um pouquinho mais, porque muitas vezes a gente conversa com as pessoas, você sabe o que é Reiki? Ah, já ouvi falar, ou já recebeu, muitas pessoas hoje já receberam Reiki. E algumas ouviram falar, mas não sabem, outras ouviram falar, mas criam ideias quando fala de energia, principalmente, então as pessoas têm dificuldade de compreender como é essa coisa da energia. Então, vocês que já tiveram bastante aula comigo, já falei bastante de energia, que energia é tudo que permeia o universo, né? Energia é informação e tudo tem uma informação e nós somos seres energéticos, elétricos, temos campo eletromagnético, temos vibração, vibração é frequência, tudo tem uma frequência no universo, mesmo o que a gente enxerga, né, que para a gente é sólido, que é material, quanto o que é não visível, tá? Tudo é informação, tudo é frequência. E, e muitas pessoas às vezes não têm acesso a essa informação, então eles ficam com dificuldade de entender essa coisa de fluido universal, de energia universal, que é muito usado e é o principal ferramenta que a gente tem para trabalhar no Reiki. Então, vou compartilhar a tela, porque assim vocês podem até passar essa aula para pessoas que não tiveram aula comigo antes, e eu vou tentar aqui passar de uma forma mais simples, mais fácil para se entender como funciona essa terapia, ok? Então vamos compartilhar a tela aqui. Vamos lá, vou me colocar aqui no cantinho, ok? E para vocês, eu fui buscar algumas informações mais técnicas, né? De acordo com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki, eles descrevem como um método de sistema natural de harmonização e reposição energética que mantém ou que recupera a saúde. O Reiki é uma palavra japonesa e ela identifica o sistema Usui de terapia natural. Usui por quê? Por causa do Mika Usui, que foi o mestre
que foi o idealizador, o descobridor, né, do reiki. Trouxe o reiki para aqui, para o Ocidente, começou lá no Oriente, lá no Japão, e depois de um tempo, ele conseguiu formar reikianos, mestres, e isso foi difundido pelo mundo até chegar aqui no Ocidente, e a gente conhecer essa técnica tão, tão importante para o nosso ser energético. E, e lá, como é de origem japonesa, a gente tem o kanjin, né, kanjin, que é essas letrinhas aí. O rei quer dizer energia vital universal. E ela se refere ao aspecto espiritual. Então, quando a gente fala espiritual, a gente vai falar do não visível, a gente vai falar do energético. A gente não vai falar de religião, por quê? Porque o reiki, ele não vem de nenhuma estrutura religiosa. Ele é mais uma filosofia de vida. Então, ele não está ligado a nenhuma religião. Tanto é que os reikianos não precisam estar ligados a nenhuma instituição religiosa, absolutamente. Pode até ser ateu, só precisa acreditar que existe realmente a parte da física, da energia. Então, o rei é esse aspecto espiritual, é a essência energética cósmica que permeia todas as coisas e circunda tudo que existe no universo. E o que vocês já me ouviram falar bastante, né? Do Ki, já ouviram outras pessoas falar. O Ki é a parte energética, é a energia vital, individual, que flui em todos os organismos vivos, né? E que nos mantém, essa energia que nos mantém. O Ki, no japonês, a gente vê essa grafia, que é o Ki. Se fosse chinês, a gente ia falar do Chi. Se fosse indiano, por exemplo, como o sistema da yoga, né, essa filosofia também, que a yoga é uma filosofia de vida, é o prana. Por isso que tem a pranayama, que são aquelas práticas respiratórias. Então, é o prana. Então, tudo para falar da mesma coisa, dessa energia, desse fluido vital que mantém tudo. A gente já tem no SUS, desde 2017, foi baixada uma portaria no Ministério da Saúde, incluindo o reiki como uma prática integrativa e complementar. Porque no Ministério da Saúde, eles têm essa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é o PNPICS, e já compõe 29 tipos de terapias integrativas, entre elas a acupuntura, as terapias aromaterapia, constelação familiar, acho que a constelação familiar já entrou também, sim. Então, a gente tem de acupuntura, já falei, né? Mas tem muitas terapias, a quiropraxia, a homeopatia, então são 29 tipos aí de, de, de práticas integrativas, já que compõem e tem pelo sistema SUS aí do país inteiro. E é interessante porque eu peguei bem o trecho que está lá no site, entra no Ministério da Saúde, põe lá reiki, terapia integrativa, vai aparecer de acordo com essa fonte aí de baixo, e aí está escrito assim: a importância das manifestações populares em saúde e a chamada medicina não convencional, considerada como prática voltada à saúde e ao equilíbrio vital do homem. Então, lá está descrito, é uma prática, né, o reiki é uma prática de imposição das mãos, que usa a aproximação ou o toque mesmo, sobre o corpo da pessoa, com a finalidade, então, de estimular os mecanismos naturais de recuperação à saúde. Então, essa técnica é baseada na concepção vitalista da saúde e doença, também presente em outros sistemas terapêuticos,
Considera a existência de uma energia universal, canalizada, que atua sobre o equilíbrio da energia vital com o propósito de harmonizar as condições gerais do corpo e da mente de forma integral. E isso é importante, porque nós somos um ser integral. A gente tem os aspectos mental, emocional, físico e espiritual, né? Energético. A terapêutica objetiva fortalecer os locais onde se encontram esses bloqueios, que aqui está descrito como nós energéticos, eliminando as toxinas, equilibrando o pleno funcionamento celular, de forma a restabelecer o fluxo de energia vital. Então, por que está colocando aí, né, desses nós energéticos, elimina a toxina, equilibra o pleno funcionamento celular e vai restabelecer o fluxo da energia vital? Por conta dos experimentos que foram feitos, né? É uma terapia que hoje ela tem a comprovação, por isso que ela entra mesmo, o Ministério da Saúde acaba observando, e aí trazem subsídios, né, de que ela realmente funciona. Então, a gente tem o Ricardo Monesi, que foi um pesquisador da USP, que fez o trabalho lá com os ratinhos, e aí ele olhou, observou, fez o grupo controle, e o grupo de ratinho que recebia reiki, o outro que não recebia reiki, uns tinham câncer, né? Os dois, na verdade, né? Ele inocula células doentes naqueles ratinhos, e aí num grupo ele faz o reiki, no outro grupo não faz o reiki. E aí observa depois de um tempo, e observa que os ratinhos que recebiam o reiki, eles se curavam, né? Tinham uma condição de se curarem tinha um recurso para debelar a doença, enquanto aqueles que não receberam não acabavam morrendo muito mais precocemente. E aí, a partir disso, ele começou a fazer em pessoas mesmo. E aí vai medindo fisiologicamente, né, o que vai acontecendo no corpo, vai fazendo essas medições laboratoriais, e aí vai observando que há realmente eliminação de toxinas, muda a estrutura celular, e então ele observa que o fluxo da energia vital do paciente dá, através das terapias, condição dele melhorar o estado de saúde dele. E então, por isso que está bem essa descrição aí, bem interessante, né? Bom, o que é reiki? Então, o reiki é uma energia vital universal e ela está disponível a todos. Porém, devido a esses bloqueios energéticos que a gente vai criando no nosso corpo, e da onde vêm esses bloqueios, né? Eles vêm e começam lá nos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes negativas, né? Nas nossas emoções, que a gente gera as emoções. E lembrando lá das aulas que eu falei da bioquímica das emoções, onde a gente vai criando um estado celular, um estado biológico desfavorável às nossas células, que eu brinco, que eu falo lá, a gente vai criando um churume, né, dentro da gente, por conta do quê? Dos pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes negativas, vai criando isso por causa da nossa alimentação. Então, também o ambiente externo vai ter uma influência sobre isso. Então, a comida que já não é uma comida viva, né? Ela não tem os nutrientes naturais. Então, tem muita química, muito aditivo químico, e isso também vai intoxicando o nosso organismo.
vai intoxicando o nosso físico mesmo e vai intoxicando os nossos chakras, né? Que são aqueles vórtices de energia que a gente já viu nas outras aulas também, que são vórtices de energias que nós temos no nosso corpo, 7 chakras principais. Também dos chakras a gente tem os meridianos de energia. Então lá na aula de acupuntura eu falei sobre essas linhas, né, de fluxo de energia, e isso vai sendo obstruído. Então, tanto com relação às toxinas, sejam elas do alimento, da poluição, dos vícios, né? Então, por exemplo, fumo, drogas, e aí também vai ser gerado pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas emoções, até mesmo pela toxicidade de produtos que a gente usa, cosméticos, tintas de cabelo, batom, né? Superfícies que a gente usa, até a gente lava a nosso alumínio com esses produtos que acabam impregnando na panela e passam para a comida. A carga eletromagnética que a gente tem com esse monte de aparelho elétrico, que também causa interferência no nosso campo eletromagnético, a química dos medicamentos, né, que são estranhos ao nosso corpo, todas as moléculas que são estranhas ao nosso corpo, então a gente acaba consumindo também medicamentos não naturais, e tudo isso, então, vai criando uma obstrução nessa circulação. Lembrando que, por exemplo, o sangue, ele passa pelo corpo inteiro. E então, se a gente tem um sistema físico do sangue fluindo por todo lugar, a gente também tem esse sistema não visível, que é o energético. Então, imagina como se o nosso corpo tivesse esses rios, né? Tanto os rios físicos são o nosso sangue, como também essa parte não visível que corre através dos nossos meridianos, dos nossos nadis e dos chakras. Então, quando você tem uma obstrução dessas vias, vai ter uma estase, que a gente fala, vai ter um entupimento, uma obstrução. Isso quando acontece na circulação, por exemplo, o trombo, ele vai causar um estrago muito grande, né? Se a pessoa não sucumbir, porque os trombos podem levar às embolias pulmonares, os infartos e os AVCs, ou uma obstrução que pode levar a uma gangrena, né, em determinados lugares, membros inferiores, membro superior. E imagina que isso acontece também na parte não visível. Só que, de acordo com os chakras, essas regiões onde acontecem essas obstruções não visíveis, elas estão ligadas a órgãos, a tecidos do nosso corpo. E então, do não visível, vai começar então a vir para o visível, para o sintomático mesmo, que é a parte do corpo físico. Então, a gente precisa entender que a gente tem o não visível que vai influenciar no visível. E a gente, então, tem uma técnica que vai trabalhar com o não visível para ajudar a curar o visível, no caso, que é a parte material e mais sólida do nosso corpo, ok? Então, se a energia não circula pelo corpo de forma fluida, né, vai limitando a capacidade do nosso corpo de se regenerar e de se autocurar, porque a gente faz troca celular o tempo todo, o corpo ele vai todo dia sofrer estresse, mas ele tem que dar conta desses estresses, de coisas que a gente come, de coisas que a gente pensa, e todo dia ele tem que ter uma capacidade de autorregeneração. Mas chega uma hora que se a gente vai obstruindo, né, jogando esse churume aí para dentro, tanto o mental como o físico, né, porque do mental vai para o físico,
chega uma hora que ele não dá mais conta de se autorregenerar, ok? Então, o reiki, ele é aplicado por um terapeuta, que a gente chama de reikiano, que vai direcionar, então, as mãos sobre partes do corpo, do cliente, do paciente, e vai canalizar, então, a energia vital universal. Para quê? Para restaurar o equilíbrio físico e regular as funções vitais, porque vai equilibrando o campo mental e emocional do paciente, ok? E essa canalização, né, o reikiano, ele é como se fosse um canal onde ele tem, ele sintoniza essa energia vital, universal, que passa através dele e aí é depositado, é transferido para o corpo dessa pessoa, animal, planta, o que a gente tiver lá com a imposição na mão, ou aqueles que a gente está enviando também mentalmente essa energia. Usar as mãos, e aí é interessante, porque usar as mãos como energia positiva não é só um conceito exclusivo do Reiki, né? A gente vê isso no jorei, no benzimento, na bênção, né? Na bênção cristã, por exemplo, o passe espírita, existe a imposição de mão, vários e vários rituais religiosos também acabam utilizando esse preceito da imposição das mãos, e melhor do que o nosso mestre Jesus, né? Que mostrou o quanto a imposição de mãos, né? Então ele tinha o sopro, ele tinha não só a imposição de mão, ou quando se tocava até no manto de Jesus pelo campo eletromagnético que ele tinha, dessa energia vital, fluídica, fantástica. Então a gente tem um grande divulgador aí da energia vital e da imposição das mãos como uma forma de cura, né, para os nossos problemas físicos e espirituais ou energéticos ou mentais aí, ok? Então, aqui diz, né? Há até quem especule que os milagres que Jesus seriam resultado de uma habilidade única de controlar a energia do universo, sem dúvida, total habilidade, né? E o reiki continua sendo estudado pela ciência, né? Cada vez mais eles vão colocando, vão testando para ver o quanto se pode, até mesmo porque ainda tem gente que não acredita que o reiki é uma condição, uma alternativa para o tratamento dos corpos. Para que serve o reiki? Serve para equilibrar as partes do corpo físico e emocional. Então, a sabedoria oriental explica que a energia é a base de tudo, e não é só a sabedoria oriental. A física e a física quântica mostram que tudo é energia, tudo é informação, e em tudo, o universo é informação, é energia. Então, no corpo, essa energia flui pelos canais energéticos e vai alimentando os órgãos e as células que vão regulando as funções vitais. Então, nos chakras, cada chakra, os principais, que são os 7, eles estão ligados às nossas glândulas que produzem hormônios. Os hormônios são os mensageiros do corpo, os hormônios são o que faz um corpo biológico funcionar. Então, quando a gente ativa essas áreas, desobstrui e energiza, a gente acaba ajudando com que tudo ali flua. Então, o órgão relacionado àquele local, os hormônios que estão localizados ali, que vão ser produzidos por aquela glândula, então vai entrar na circulação e tudo começa a funcionar. As doenças ou disfunções físicas, mentais ou emocionais são energias fluindo de maneira errada, né? Parada ou bloqueada, que é igual curva de rio, né? Vai
criando aquele monte de obstáculo ali, chega uma hora o fluxo do rio vai ficar comprometido. Vários fatores, como, por exemplo, o estresse, o sedentarismo, a má alimentação, insônia, né, a respiração inadequada, ansiedade, mágoa. Então, lembra né, que eu falo, mágoa é má água. Então, lembra? Má água. Água parada da dengue. Então, mágoa no corpo vai ter uma consequência nesse fluxo de energia do corpo. Apego, né? A pessoa que é apegada, raiva, então o sentimento de raiva é um dos que mais bloqueia, então raiva e mágoa é uma coisa que bloqueia demais esses canais, esse fluxo de energia no corpo, baixa autoestima, então tudo isso vai interferir no fluxo energético e aí vai criar os distúrbios físicos ou psíquicos aí, ou mental, emocional. Então o reiki serve para desbloquear essa energia, ele vai regulando o fluxo, e vai então resgatando esse equilíbrio para que a gente chegue numa condição de saúde. Ativando, né, as glândulas, aí o sistema nervoso vai ficando revitalizado. E muito, 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 muito vai contribuir, se tudo está fluindo bem, se as glândulas estão funcionando bem, os órgãos estão funcionando bem, automaticamente você vai ter um sistema imunológico bem reforçado, ok? Então, o nosso estado emocional vai criar condições para uma baixa do nosso sistema imune. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar com ele muito bem fortalecido. E o reiki é uma opção para isso, ok? Então, os benefícios, como eu falei, aí físico, mental e emocional, restaurando as funções vitais. E a gente tem que observar o seguinte, ao longo do tratamento, então uma pessoa que ela se propõe a fazer um tratamento com reiki, normalmente não é numa sessão, porque a gente não adoece, às vezes o adoecimento, né, que começa no emocional, ele leva muito tempo. Então não é numa sessão, às vezes, que você consegue aquela condição de saúde tão facilmente, né? Por quê? Porque a pessoa precisa estar muito engajada no próprio processo de cura, de restabelecimento de saúde. Então, conforme ela for fazendo o tratamento, então ela está ali com o reikiano, ela está às vezes num local que tem toda uma atmosfera terapêutica, quando ela vai fazer o reiki, tem uma anamnese, né? O reikiano a gente vai perguntar o porquê que ela está procurando, quais são os sintomas. Então, vai haver uma conversa nutritiva, vai ter um acolhimento, né, daquela situação. E aí, a cada encontro, né, antes da aplicação, há também todo um trabalho da expansão de consciência para entender o porquê do adoecimento. A pessoa tem que chegar a entender e buscar o porquê que ela está adoecendo. Porque ninguém adoece ninguém, né? A gente vai se adoecendo. Então, por que você está num processo disfuncional? Por que as coisas não estão funcionando? E aí a pessoa vai trazendo isso para a consciência para poder ajudar no processo de cura, né? Por quê? Porque o reikiano é só um canal, mas a pessoa vai ter que continuar naquele processo de desintoxicação. Então, ela recebe o reiki, vai desobstruir e tal. Mas o que ela está fazendo quando ela não está no reiki? Que está fazendo obstruir esses canais. Então, é importante essa consciência, muito importante. Ok? E então a gente tem muito aí para essas situações de estresse, né, de ansiedade. Agora a gente tem muitas fobias, medos, processo de ansiedade que está levando à tristeza, à depressão, ao uso de mais medicamentos que vão obstruir, né? Muitos vão ajudar, mas acaba também trazendo um excesso de elementos
de substâncias naquele corpo que vai também obstruir fisicamente e energeticamente. Porque a pessoa pode estar, às vezes, só tomando o remédio para deixar ela fora do ar, enquanto, na verdade, a cura só acontece quando a gente traz consciência para aquilo que está acontecendo com a gente e aprender a lidar com aquilo, né? Então, para aprender a lidar, precisa de ajuda, às vezes do medicamento, mas muito, né, de alguém que ajude a enxergar o que está acontecendo para ela chegar naquela condição, tá? Como é uma sessão de reiki? Bom, normalmente é deitada, ou a gente faz o reiki sentado também, quando é presencial, né? Deitado ou sentado, a gente aproxima a mão, né, na região do corpo da pessoa, e dependendo da região, a gente chega a tocar naqueles pontos que estão, principalmente, a gente vai trabalhar todos os chakras, e também vai trabalhar em partes, de repente, daquele órgão que a pessoa, ou daquele local que a pessoa tem mais o sintoma, ok? E aí a gente faz, então, a transmissão da energia para restabelecer o fluxo desses pontos aí. Pode durar de alguns minutos, a gente tem feito no ambulatório, quando não tinha restrição, para evitar toque, a gente já estava fazendo 20 minutos, 10 minutos de reiki, né? Com 2 reikianos juntos fazendo, potencializando parte anterior do corpo e parte posterior, sentado, então já para evitar contato, mas quando é possível, é com contato, a pessoa deitada, então deita, a gente faz na parte da frente do corpo, e depois ela vira e a gente faz na parte de trás do corpo. Normalmente é isso, então pode durar de 10 minutos a 1 hora a sessão completa. Geralmente em consultório, né, dura 1 hora. Pode estar acompanhada de música ou não, pode estar acompanhado, potencializar, né, trabalhando com a cromoterapia, óleo essencial, com aromaterapia, cristais, o uso de cristal, o pessoal usa bastante o uso de cristal, os reikianos que atendem em consultório 1 hora, então é uma possibilidade, tudo potencializar, né? Ajudar aquele corpo a entrar, a desobstruir o fluxo energético. E o que sente? Tem pessoas que sentem formigamento, tá esquentando, estou sentindo mais frio nessa região que você está com a mão próxima, ou sentir calor, ou sentir formigamento, ou sentir choquinho. Isso não quer dizer nada, porque a pessoa pode não sentir absolutamente nada e ser maravilhosa sessão, e ela depois descrever o quanto houve benefício, né? Então, não necessariamente precisa sentir absolutamente nada, é de pessoa para pessoa mesmo, ok? Todos podem receber reiki, não tem contraindicação. Então, o fantástico, como é uma energia vital que está em tudo no universo, no planeta, a gente pode ter essa transmissão de energia, né, de fluxo vital aí, na água, né, na água que você bebe, na água que você vai fazer comida, na água do seu aquário, na água do seu laguinho, na água do chuveiro, a gente também faz os símbolos, né, na água do chuveiro, a mentalização, na comida que vai comer, no remédio. Então, você quer diminuir os efeitos de reações que aquele medicamento pode trazer para o seu corpo, que a gente tem os efeitos colaterais, então você pode fazer o símbolo, né, na caixinha do remédio, no remédio onde vai tomar na hora, na planta, plantas amam reiki, amam, animais amam reiki, estão fazendo os animaizinhos, tem muito veterinário agora, muito veterinário se formando em reiki para poder passar, aplicar nos pacientinhos deles. Crianças, né? Então todas as idades, bebezinho, crianças adoram ir lá no ambulatório fazer
a, a receber reiki. Então, todos os animais, tá? Desde peixe, tem casos de peixe que gosta de reiki, tem aí o passarinho, cavalo, então todos os animaizinhos, né? São seres biológicos, vão gostar também. E aí eu coloquei uma foto do reiki antes da cirurgia, né? Que os médicos, enfermeiros, o pessoal da área de saúde está também fazendo a formação em reiki para ajudar como um coadjuvante aí, né? Uma terapia complementar à cirurgia. Então, isso é fantástico, né? Porque quebra de tabu, quebra preconceitos, quebra paradigmas, e aí a gente vai cuidar da parte física do paciente, mas também vai cuidar da parte energética do paciente. Então, os relatos de melhora são fantásticos. Muitos voluntários de hospitais acabam fazendo reiki para também aplicar reiki nas pessoas, então é maravilhoso a gente ter essa condição, né, e acesso a isso. E o número de sessão? Né, não tem um número exato de sessão, a pessoa pode fazer, a gente tem no ambulatório lá, pessoas que toda semana iam, né? Quando era época presencial. Porque eu estou falando do ambulatório? Porque tem muito ambulatório por aí que tem um valor simbólico. E aí as pessoas aproveitam, então, para receber essa terapia de uma forma mais acessível. E então tem gente que vai toda semana, tem gente que vai a cada 15 dias, uma vez ao mês. E tem o pessoal que faz o tratamento mesmo, de 1 hora na maca com o terapeuta. E aí, às vezes, faz 3, 4 sessões de reiki. Ok? Reiki à distância. Então, era a parte que eu queria chegar, né? Que é a possibilidade da gente mandar reiki à distância. Então, normalmente existem grupos no Facebook, grupos no WhatsApp. Você tem um amigo que é reikiano, pede para ele, né, mandar reiki. Então, é fabuloso, porque o reiki é uma energia, e energia não tem espaço, não tem lugar, não tem tempo. Nós captamos essa energia, somos anteninhas, né? Como ondas de rádio a gente manda e a pessoa capta mesmo essa energia lá do outro lado. Então a gente consegue se conectar. E então entrem nesses grupos, peçam o reiki porque normalmente a gente se junta, por exemplo, o meu grupo, a gente se junta às 18 horas, quem não consegue em outro horário, mas aí a gente envia o reiki, né? A gente aprende a fazer nosso caderninho de reiki, nossa caixinha de reiki, que é onde a gente coloca lá as intenções daquelas pessoas que vão pedindo e a gente vai mandando, ok? Está associado a muitas outras técnicas que você pode associar, como quimioterapia, pessoas que fazem quimioterapia, que ficam bem debilitadas, a energia vital fica bem debilitada, é muito, muito bom. Então, pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, como recurso na homeopatia, então potencializa muito, porque o reiki ele vai trabalhar com chakras e vai agir na aura, e a homeopatia tem muita influência, os chakras e a aura, para esse medicamento fazer um efeito ser mais potencializado. Na alopatia, quem está fazendo o tratamento, porque o reiki, ele é uma terapia, essas terapias complementares, elas não anulam a outra terapia. Pelo contrário, se é complementar, é para complementar. Então, fazer as terapias tradicionais com o tratamento médico, de jeito nenhum reikiano vai falar, não faça o tratamento convencional, faça o tratamento convencional e né, a terapia complementar, para potencializar o efeito, o resultado, ok? Então, fisioterapia, psicoterapia, massoterapia, tudo isso junto, né, faz um combo
que vai ajudar a restabelecer a saúde, tá? Quem pode ser reikiano? Qualquer pessoa que esteja, que tenha verdadeiramente a vontade de ser contribuição, tá? A maioria dos reikianos, as pessoas vão fazer reiki porque a primeira intenção de ir fazer o curso de reiki é para contribuir, é para ajudar, é para poder aplicar nas pessoas. Então, o primeiro impulso normalmente é a vontade sincera de ajudar pessoas. E mais incrível é que quando elas chegam no curso, elas vão aprender que a primeira pessoa a ser ajudada é ela mesma. Justamente porque no curso, o nível de consciência que a gente vai adquirindo, a gente vai entendendo que o primeiro que precisa somos nós. A partir do momento que a gente vai trabalhando esse canal, esse vaso, essa ferramenta, a gente vai ficando cada vez melhor para ajudar o outro. Então, todos nós temos o potencial de energia vital universal e temos a capacidade de ajudar o outro com isso, tá? E aí a gente vai ver que no curso, nos níveis que a gente vai passando, o quanto vai despertando a consciência, tá? Por quê? Porque, como eu falei, o Reiki é uma filosofia de vida, né? O Reiki é o caminho que a gente vai trilhando para o despertar da nossa consciência, para a expansão da nossa consciência, porque é lá que a gente começa também a despertar a consciência. E aí a gente vai usando, como eu falei, vai trabalhando mais e mais a gente para ser um canal fidedigno, limpo, para ajudar o outro, tá? Então, o Reiki não é uma simples técnica, é um caminho que a gente fala para a iluminação, para a expansão mesmo da consciência. A gente vê muitos símbolos, né? O reikiano, a gente recebe os símbolos, a gente é sintonizado pelo mestre com os símbolos, que é um arquétipo, é uma forma da gente se ligar àquela energia, usando o símbolo, como a gente faz o Pai Nosso, né? O nome do Pai, o sinal da cruz, aliás, isso remete, o arquétipo para remeter a gente à nossa espiritualidade, que está ligada ao cristianismo. Então, no Reiki, como ele é de origem japonesa, ele tem lá os símbolos japoneses, que ligam, então, a nossa consciência, quando a gente faz os símbolos, né? É como a gente se ligasse ao significado do símbolo. Então, isso potencializa. E aí a gente vê muita banalização dos símbolos, dos yantras, os símbolos são os yantras, e os mantras, né, que é o nome do símbolo. Então, o Chokurei, todo mundo conhece o Chokurei, mas tem os outros nomes dos outros símbolos. E isso acaba banalizando de uma forma, porque tem muita gente que acha que o Reiki é só uma técnica, e ela é muito mais que uma técnica. Então, a gente vê muitos cursos aí que a pessoa faz o 1 e o 2 no mesmo dia, em algumas horas, e não tem verdadeiramente o significado que é o despertar para a consciência de si. E tem todo o conhecimento que a gente vai ter sobre as energias, os chakras, os meridianos, a aura. A gente vai entender essa estrutura não visível do nosso corpo. Então, quanto mais a gente entender como funciona o não visível do nosso corpo, mais a gente tem condição de trabalhar isso em nós e ajudar o outro que chega até a gente. Então, infelizmente, acontece muito a banalização dessa técnica tão maravilhosa, e aí pessoas acabam encontrando pessoas formadas no Reiki que não estão tão ligadas no real significado do Reiki. E aí a experiência não é boa, e aí a pessoa vai falar: a Reiki não serve para nada, o Reiki eu não senti nada, o Reiki não teve nenhum resultado para mim, ok?
e acaba mistificando também, e não tem nada de mistificação. Infelizmente acontece isso em tudo, né? Bom, só rapidamente eu vou falar do Mikao Zui. O Mikao Zui, que é esse japonês aí, um professor, que ele já tinha essa curiosidade de entender como eram os processos de cura, né? Ele quis muito saber como Jesus também, né, fazia, não só Jesus, mas na história da humanidade a gente tem essas histórias de curas, de imposição de mãos, e ele já tinha um pouco essa facilidade. Ele não era da área terapêutica, mas depois de um certo tempo da vida dele, que ele estava mais velho, assim, ele foi buscar, imprimiu aí uma busca na vida dele, se tornou um monge tibetano e ficou querendo entender como funcionava essa parte da cura. E aí, na história dele, ele conseguiu canalizar, né? Ele conseguiu intuir esses símbolos, que ele foi meditar, ficou 21 dias meditando, fazendo jejum lá no alto da montanha, até ter para ele essa intuição que veio para ele, mostrando os símbolos e falando, olha, esses símbolos vão ajudar, vão potencializar a captação dessa energia vital, e então vai lá e aplica isso. Então ele foi, aplicou, começou a ver realmente os resultados maiores, ele via, ele observava, mas não entendia, mas aí ele teve o entendimento, quando ele ficou esses 21 dias recluso, meditando. Então ele desceu lá do monte, ensinou isso para muitas pessoas. Antes dele morrer foram 2.000 reikianos, né, que ele conseguiu formar. E daí chegou no Ocidente, né? Depois de um tempo que ele morreu, continuaram propagando essa técnica, chegou aqui no Ocidente através de uma reikiana, de uma mestre, né, nos Estados Unidos, foi formando e até chegar aqui na gente. Mas é muito interessante quem tem curiosidade de ver como que foi todo esse processo que o Mikao Zui passou para chegar nessa técnica tão maravilhosa de cura natural, né? Usando os nossos recursos aí, tá? Então, só para vocês entenderem que eu falei que eu sou do nível 3, existe o nível 1, que é o despertar, quando a gente inicia o curso, a gente vai tendo um processo de entendimento diante das nossas próprias ações, principalmente da energia que a gente carrega, né? Isso vai, consequentemente, ampliando a nossa visão de mundo para todas as áreas. A gente vai focar no nível 1, principalmente na autoaplicação. A gente consegue aplicar em familiares, nas nossas plantinhas, animais, né? Mas é bastante um trabalho de despertar, né? A gente vai auto-aplicando, vai fazendo os exercícios. Então, é o início. Quando a gente vai para o segundo nível, que aí chama a transformação, aí a gente vai tendo um contato físico para manejar mais essas transferências de energia, a gente recebe outros símbolos, e aí a gente vai poder, a partir do segundo nível, mandar o reiki à distância, ok? Então aí a gente já consegue entender mais algumas coisas de traumas do passado e problemas atuais do presente, e aí a gente pode, então, modificar o que a gente quer para o nosso futuro. No nível 3 é a realização, porque as práticas anteriores a gente vai implementar, então vai juntar tudo, né, do primeiro, do segundo nível, a gente vai
conseguir mandar reiki para mais pessoas, para multidões. Então, a gente vai trabalhar no 3, é fantástico, gente. É realmente uma energia maravilhosa. A gente vai se encontrar muito com o nosso eu mesmo e com o coletivo. Então, a gente começa a se sentir parte integrante de um todo, do universo. O amor para o todo tem uma significância maior, né? E justamente por isso que a gente acaba trabalhando mais se engajando muito no tratamento à distância e da energia universal, do planetária mesmo, né? Não é só direcionado a pessoas, mas ao coletivo, ao todo, ao planeta. E aí também a gente trabalha no ambiente, também, trabalhando as energias do ambiente. Por quê? Porque não adianta você limpar um ambiente todo, fazer uma faxina no ambiente e não tomar banho, não trocar uma roupa de cama, ou não tomar um banho, fazer uma higienização do corpo, né? Porque você chega num cômodo, tá tudo cheiroso, limpinho, mas você não toma banho, daqui a pouco tá tudo fedendo, né? No modo de falar, então, energeticamente. Então, a gente também vai trabalhar na energia dos ambientes e na energia planetária. E aí tem o quarto nível, que é o mestrado, né? Então, nesse nível do mestrado, é o mestre de si. É o momento que fala, né? Eu estou pronto. Isso põe a vontade pela busca do conhecimento, ampliar e expandir o interior, né? Para ser um ser humano pensante, consciente e atuante. Então, pensar, fazer, né? Realmente agir, colocar em ação aquilo que se aprendeu. E no mestrado, a pessoa se torna mestre e aí ela pode iniciar, pode formar outros reikianos. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, chegar no mestrado. São 13 meses, né, o mestrado são 13 meses para fazer, tem muito exercício de reforma íntima. O exercício é reforma íntima. Aliás, o reiki é reforma íntima. Não é uma técnica só, simples de posição. A pessoa, o reikiano, ele tem que estar no processo de reforma íntima, se melhorando a cada dia, para cada dia ser mais uma ferramenta cristalina para ajudar o outro. Então, é uma experiência que eu acho que todo mundo tinha que passar, porque é uma terapia. Quando você está fazendo a reforma íntima, você está fazendo um processo de autoterapia, porque você está expandindo a consciência. Então, é muito mais do que uma técnica. Aí é só para nível de curiosidade, tá? Que seja o Shokurei, o Seireki, o Honshazen Shonen, o Daikomyo, Haku, e tem outros, tá? Tem outros símbolos, tem o Reiki tibetano, mas isso daqui é só para vocês terem a ideia que a gente tem que aprender a fazer esses símbolos todos aqui. E é possível, né? A gente aprendeu o abecedário, aprende outras línguas, por que não aprender? Mas eles são importantes, né? Que são os yantras, são as formas aí desenhadas, e os mantras é a palavra. Então a palavra tem poder, ela traz uma informação quando ela é feita, tá? Então o reiki é autoconhecimento, bem feito é autoconhecimento. Então, de novo, essa figurazinha aí, porque se é autoconhecimento, eu vou me entender, eu vou entender minhas emoções, os meus sentimentos, por que que eu sinto raiva, por que que eu sinto tristeza, angústia, estresse, medo, né? E não é não sentir, a gente vai sentir, só que a gente vai identificar rapidamente, a gente aceita que sente isso e aí a gente modifica, tá? Então, é identificar, aceitar e modificar, que são os pilares aí para a gente fazer a reforma íntima, para a gente fazer o autodesenvolvimento. Né? Por quê? Porque essas emoções estão ligadas a esses órgãos. Então, a gente observa
que se eu me mantenho muito nessas emoções, eu vou criar condições para acometer partes do meu corpo. E aí eu vou desenvolver esses distúrbios, essas disfunções que a gente chama de doença. Então, quando eu identifico, eu aceito, e aí eu modifico, eu saio mais rapidamente desses estados aqui, que como humanos a gente ainda vai ter, mas a gente tem ferramentas para sair mais rapidamente disso, ok? E os princípios do Reiki são fantásticos, se a gente colocar eles todo dia, é igual o Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje. Então, só por hoje fica mais fácil, porque eu não vou pensar no amanhã, vou pensar no hoje. Então, os 5 princípios do Reiki é: só por hoje não me preocupo, só por hoje não me irrito, nem critico, então não estou julgando, não estou ficando com raiva, né? Se eu não me preocupo, sinal que eu tô exercitando o quê? Minha fé. Só por hoje eu trabalho honestamente, então o trabalho dignifica o homem, a pessoa, né? Porque você se sente útil, porque você está fazendo qualquer trabalho, né? E honestamente, porque você está. A honestidade é um valor, um bem maior, né? Quando eu sou honesto, eu não faço mal para ninguém. Eu estou sempre pensando, né, que eu não vou querer fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim. E aí, olha só, se eu trabalho honestamente, faço o meu trabalho, o outro também faz, o outro também faz, então a gente vai melhorando o mundo. Só por hoje agradeço as minhas bênçãos. Então, lembra, gratidão, aula de gratidão, quanta coisa boa, quanta substância boa eu vou colocando para dentro do meu organismo. E por quê? Porque eu olho para o que eu tenho e não para o que eu não tenho. Eu olho para a abundância, não olho para a escassez. Porque a gente atrai muito aquilo que a gente está pensando. Então, se eu estou pensando no que eu não tenho, eu estou pensando em escassez, a escassez vai ser atraída pela minha vibração. E só por hoje sou gentil com todos os seres vivos, todos os seres vivos. Então, isso inclui humanos e não humanos. Então, a gente vai proporcionando um mundo melhor, porque se eu penso no não humano, ou seja, eu penso nos animais, eu não vou judiar, eu não vou prender, eu não vou jogar lixo fora, porque não existe o fora, né? Então, eu vou cuidar da natureza, eu vou cuidar da ecologia. Então, por isso que a gente imprime isso daqui e aí a gente põe, né, em alguns lugares da casa, em alguns quadros, né, e aí a gente vai exercitando. Não me preocupo, só por hoje não me irrito, não critico, não julgo, porque cada um faz dentro daquilo que acha que está fazendo certo. Quem sou eu, então, para julgar? Então, gente, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho realmente essa ferramenta, que é fantástica, não só como uma técnica, mas como uma forma de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, quem tiver a oportunidade de um dia fazer um curso de verdade, né? Um curso presencial, um curso com um mestre engajado, realmente que você vai fazer um trabalho de reforma íntima. Porque conteúdo por conteúdo a gente encontra na internet. Mas vivenciar, aprender, porque o curso de Reiki, ele é teórico e ele é muito prático. É prática, né? E é uma ferramenta que a gente pode auxiliar o outro. Então, a gente se sente realmente fazendo parte e com uma possibilidade de uma ferramenta que pode ajudar demais o nosso irmão, aquele que precisa da gente. Seja planta, animal, casa, mundo, planeta e a gente mesmo, tá bom? Então, espero que eu tenha esclarecido para quem tinha dúvida aí do que é o Reiki e o que ele pode fazer por nós. Espero que tenha sido válido, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda a dúvida para mim.
E para fechar aí, com esse médico de Pak Chopra aí, que fala muito das terapias integrativas, fala muito do nosso físico, emocional, espiritual, energético, bastante, coloca essa frase, né? O mundo lá fora não vai mudar antes que o mundo de dentro mude. Então, acho que identifica muito com essa coisa do reiki não ser só uma técnica, mas é porque quando eu mudo, o mundo muda ao meu redor. Quando eu mudo meu estado emocional, vibracional, eu sou mais contribuição para mim e para todos que estiverem ao meu redor, tá? Os exercícios que a gente faz no reiki, sempre. Que, né, quando é bom para mim e para todos ao meu redor. Então, a gente se torna um, tá bom? Um beijo no coração de vocês, espero que fiquem todos bem e até mais uma aula que eu espero trazer conteúdos significativos, tá bom, meus amores? Fiquem todos com as bênçãos de Deus e até mais.